Amém. Glória a Deus. Não é o operador de som. Baixa um pouquinho mais então. Você trabalha como operador, sabe o que é o famoso aí. Aí, isso mesmo. Já foi operador de som igual eu. Ele trabalhou na antiga Rádio Piratininga, do Banco Centro. Eu trabalho na Rádio Luz. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Brilhante. Uma coisa é certa, o Senhor está aqui, tá? Amém. Glória a Deus. Livro de Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho de Nosso Senhor, no capítulo de número 9, e o versículo de número 35. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por minha vida, louvado seja Deus pela vida da Igreja de Cristo, pelo povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que adora e glorifica o excelso nome do Senhor. O versículo de número 35 do capítulo 9 de Mateus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois ao Senhor, rogai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, amados? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Embala que no alforje do pastor. Glória a Deus. Está tendo gosto. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, da expressiva palavra de Deus, aqui Jesus fala sobre a seara e os ceifeiros. A palavra fala que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus, ele circulava, não é isso? O sentido desta palavra é que Jesus andava, ia aos lugares. Jesus sendo o Deus Todo-Poderoso, o Verbo vivo de Deus, que encarnou no ventre da mulher para cumprir a profecia bíblica. Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus nos deu este exemplo de como pregar a palavra de Deus. E às vezes
ele andava por todos os lugares pregando a palavra de Deus. O que eu queria dizer antes é que eu fico até envergonhado. Eu não faço isso, não é verdade? Se Cristo me chamou, se Cristo te chamou, onde que o soldado tem que estar? Onde que ele tem que estar? Ele tem que estar sobre o comando do seu superior. Tipologicamente falando, o soldado representa o homem e a mulher que anda pelo mundo. E quando nós andamos pelo mundo, nós temos o ofício, nós temos esta autoridade que nos foi delegada para pregar o Evangelho. E aqui Jesus percorria as cidades e aldeias de Israel. Jesus passava por toda aquela região do mar da Galileia. Jesus percorreu desde o sul de Sidom e com Tiro. Jesus operou grandes milagres. Pasme os senhores, pasme as senhoras. Tanto eu quanto vocês que estão aqui me ouvindo, ou aqueles que estão ouvindo via transmissão ao vivo, que aceitou a Cristo como Salvador, que vive uma vida piedosa em Cristo Jesus, que anda com Deus, tem essa autoridade de curar enfermo também, de expulsar demônio, de evangelizar. E muitas vezes nos falta o que? A coragem. Nos falta a coragem de querer realizar esta obra. E Jesus ensinando nas sinagogas deles. A sinagoga era o lugar onde os judeus, eles todos os sábados se reuniam. A sinagoga é intitulado Rabino. Esse Rabino era um homem de conhecimento bíblico, de um homem que tinha o conhecimento da lei oral, da lei moral cívica de Israel. Então ele ensinava aquilo que as escrituras do Velho Testamento mandavam, e ali eles entravam e falavam a respeito disso. E Jesus entrava dentro das sinagogas para ensinar a doutrina. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo entrou dentro de uma sinagoga, e quando ele entrou dentro da sinagoga, ele foi convidado para ler a palavra, para pregar a palavra. Ninguém pode se assentar nesta cadeira, ninguém pode se assentar, porque essa cadeira está reservada para o Messias. E a Bíblia fala que Jesus, naqueles dias, entrou na sinagoga e lhe deram o rolo nas suas mãos, o pergaminho nas suas mãos. E aí Jesus, abrindo o pergaminho, Jesus leu aquela profecia do capítulo 61 do profeta Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para quebrar as cadeias, o Senhor me ungiu para evangelizar os cativos da morte. E Jesus, lendo aquela palavra, enrolou o pergaminho e entregou na mão do rabino da sinagoga e se assentou na cadeira do Messias. Fala agora, Deus. Sabe o que aconteceu? Os caras arrancaram ele de dentro da sinagoga. Arrancaram ele à força, querendo lançá-lo ele de precipício abaixo. Aleluia. Então Jesus entrava dentro da sinagoga e pregava contra a tradição deles, não contra a Escritura, porque a Escritura era divina, porque a Escritura do Velho Testamento ela aponta para um personagem central, e esse personagem central é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso, que nos ensina
O primeiro requisito para um homem de Deus ou mulher de Deus que quer ser líder espiritual, que quer ser pastor, que quer ser evangelista, primeiro ele tem que ensinar. Ele tem que saber ensinar as Escrituras. Ele tem que ensinar a palavra do Senhor. E Jesus entrava dentro da sinagoga, louvado seja Deus, e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Que evangelho que você está pregando? É o evangelho do reino? Qual é o evangelho do reino? Que Jesus ele voltará, que Jesus ele virá novamente buscar o seu povo, aleluia, como ele falou naquele dia. Louvado seja Deus em Betânia, louvado seja Deus. Ele falou que ele iria, mas ele voltaria. E quando ele dava as instruções, quando ele ensinava, a Bíblia fala que a nuvem o elevou até as alturas, e o povo olhando para o alto, admirado, Nazareno, que foi recebido diante de Deus lá no céu, ele voltará novamente para vos buscar. Será que tem muito crente que está preparado para ir com Cristo? O mundo não, o mundo já vai. E os crentes de igreja, os crentes frequentadores de igreja, será que estão firmes para entrar no reino de Cristo? Se a trombeta tocar, se a trombeta soar, será que estas pessoas, elas estão enquadradas na verdade bíblica para poderem subir com o Senhor? Aleluia! A Bíblia fala claramente que Jesus falou sobre a seara e os ceifeiros, louvado seja Deus. E Jesus, vendo a multidão, o povo, Jesus olhou para o povo, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, íntima compaixão deles, porque eles andavam errantes, eles andavam sem doutrina, eles estão sem lei. Quantos crentes estão errados? Porque a Bíblia fala, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. O verso de número 36, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles estavam na ignorância espiritual, porque andavam desgarrados, estavam fora do aprisco, errantes como ovelhas que não têm condutor, que não têm pastor. Aleluia. Tem muitos nessa situação. Muitos estão nessa situação. Muitos estão distantes do Senhor. Se você partir desta terra, você está assegurado nas mansões celestiais. Você está assegurado no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então disse aos seus discípulos no verso 37. Então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é uma seara? A seara é um campo, onde esse campo foi semeado a semente, e onde essa semente nasceu, e os ceifadores, os trabalhadores, vão lá e colhem os frutos. A seara aqui representa o mundo, onde as pessoas habitam, onde elas trabalham, onde elas moram, onde elas residem. Jesus percorria todas as cidades, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E os crentes estão pregando, irmão, nós estamos pregando, nós estamos anunciando. O apóstolo Paulo fala para nós pregarmos a tempo e fora de tempo. A Bíblia fala para nós insistirmos em pregar. O evangelho, mas o fulano não vai gostar. E daí que ele não vai gostar? Você tem que agradar a ele ou você tem que agradar a Deus? Se você não falar, como é que você vai converter alguém? Se você não tem coragem de falar.
se você só quer ter apenas título, se você quer ter apenas notoriedade diante de uma congregação, o crente verdadeiro, o crente legítimo, o crente autêntico é aquele que prega a palavra de Deus. Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna. Os perdidos têm uma alma eterna. Nós temos uma alma e ela é eterna. Por isso que Jesus fala: grande é a seara. Esses dias eu percorri a cidade. Foi sábado passado, eu percorri essa cidade à noite. E eu falando com Deus, eu falei: Senhor, essa cidade é grande, não é pequena não. É grande. Tem muita gente aqui, tem muita alma. Essas almas estão perdidas. Irmão, irmã, ceifador, se levante hoje em nome de Jesus e prega. Ceifador, você é o ceifador. Você que tem que ir na seara, você que tem que pregar, irmão. Aleluia. Quantas pessoas que estão do seu lado gemendo, mas você não tem coragem de falar para ela. Aleluia. Quantas pessoas têm situação adversa e você não tem coragem de falar. Quantas pessoas lançam a palavra contrária, errada diante de você, você não tem coragem de repreender, você não tem coragem de falar. E aí, como é que faz? Como é que você vai conquistar essa alma? Ela tem uma alma eterna. Se esta alma partir, o que acontece? Ela estará condenada para toda a eternidade. Jesus está dizendo: a seara é grande. Quer trabalhar? Aí fora tem um monte de alma para ganhar em nome de Jesus. Quer pregar? Tem um monte de alma esperando a tua palavra, esperando você falar, esperando você dizer. Então somente uma palavra que sair da sua boca vai impactar o coração desta pessoa, esta alma que está nesse campo florido, esse campo maduro. E quando aleluia, a seara é grande, aleluia, mas poucos são os trabalhadores. A seara está madura, já está na hora de ser colhida, já está na hora de se colher os frutos. Tem muitas pessoas precisando de apenas uma palavra tua, para que ela se levante. As almas que você tem para ganhar, não sou eu que vou ganhar, e as almas que eu tenho para ganhar, não são vocês que vão ganhar. A grande verdade é: todos nós somos trabalhadores dessa seara. A responsabilidade é de todos nós, de cuidarmos dessa seara, de buscarmos alternativas para poder alimentar este povo, e esse povo reconhecer Jesus como Salvador. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz que a seara, ela é realmente grande, e deu a missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? A minha missão é, a tua é, de pregar o Evangelho. Aleluia. A Bíblia fala no capítulo 10: todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, todos os crentes em Jesus Cristo têm que conhecer o capítulo 10 do livro de Mateus, tem que saber o contexto, porque que o Senhor levanta. Se você fazer um propósito e se colocar na brecha, o Senhor vai te usar para ganhar almas. O Senhor vai te usar para fazer a diferença. Deus não depende de quantidade, Deus não depende de braço humano, Deus não depende de recurso humano. Deus depende que você se humilhe e exalta Ele na sua presença. Aí Ele vai te dar unção, graça, para você pregar o Evangelho. Jesus te deu essa graça, Jesus te deu essa autoridade. A Bíblia fala no capítulo 10 de Mateus, dizendo assim, no verso 1: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o que? Poder
sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Quer trabalhar na seara? Você tem essa autoridade. O trabalhador da seara, ele prega o Evangelho, ele cura os enfermos. O Senhor te deu este poder, o Senhor te deu esta autoridade para você expulsar os espíritos imundos. Quantas vezes você tem a mão? Às vezes é preciso a gente reativar, senão você vai morrer assim, e é perigoso até a gente perder. Essa é a grande verdade. Até que você não pague o último cento, você não vai sair daí, né? Deus te chamou, o cara fica patinando para um lado, patina para o outro, vai para um canto, e nada dá certo. Sabe por que não dá certo, irmão? Porque Deus te chamou para outro propósito, para outra obra. Deus tem outra obra na tua vida. Aleluia! A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A seara é um campo semeado. Os ceifeiros são os trabalhadores da seara. Quero estar se na vinha do Senhor. Todo mais junto. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. A vinha é a igreja, a seara é o mundo, é o campo que você vai pregar e vai ganhar em nome de Jesus. Oh, aleluia! Se você trabalha na seara, veja o que diz o versículo de número 9 do capítulo 10 de Mateus: curai os enfermos, aleluia, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, aleluia, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O Evangelho é gratuito, não se cobra para pregar o Evangelho. Não tem esse negócio de show gospel, de evento gospel, isso é mentira. Esses caras que ficam arrecadando bilhões e bilhões. O Evangelho é de graça. O apóstolo Paulo, ele percorreu, quando ele aceitou a Cristo, indo para Damasco, indo para a Síria. E na Síria, na cidade de Damasco, para falar em Síria, caiu o ditador da Síria, né? O tal... é Bashar al-Assad, não parece, caiu. Esse país da Síria, na cidade de Damasco, Paulo começou a pregar o Evangelho em Damasco. De Damasco, Paulo veio para Jerusalém. De Jerusalém, Paulo foi para a Arábia. Aleluia! Ficou 3 anos na Arábia. Da Arábia, Paulo voltou para Jerusalém. Paulo, juntamente com Barnabé, aleluia, começou a sua primeira viagem missionária pela Europa. Paulo passou toda aquela região da Grécia. Paulo partiu para toda aquela região da Macedônia. Paulo partiu para todos esses lugares, fazendo o quê? Pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando os demônios de graça, sem cobrar nada. Por isso que eu não aceito esses caras que cobram. Você vai cobrar aqui não. O Evangelho é de graça. Aleluia. Agora, você é contra? Não. É lógico que o obreiro que trabalha na seara, digno é o operário do seu trabalho, digno é o obreiro. Se você convida alguém, você dá uma oferta, uma ajuda, tudo bem. Mas esses caras é 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Sai para lá, seu louco! Isso não existe. Ah, eu tenho uma equipe, que equipe o quê? A equipe de Paulo, a equipe era Barnabé, era Silas, os cooperadores, era Tito, eram os homens que levavam sarrafada na sinagoga, apanhava, era preso, mas eles glorificavam o nome de Jesus, e Jesus operava a verdade. Amém? É isso que está faltando. Pregar o Evangelho, curar os enfermos. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes Jesus usou a minha vida para curar, aleluia, para expulsar demônio. E às vezes a gente fica estacionado, fica olhando para a circunstância da vida, fica olhando para a vida de A, fica olhando para a vida de B. Se a Bíblia fala para a gente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, temos que olhar somente para Ele, porque
porque a fé não é da terra, a fé é sobrenatural, a fé vem lá do alto, não vem de baixo, o que vem de baixo é terreno, mas o que vem do alto é sobrenatural. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é doutrina humana, o Evangelho é virtude, é poder, é autoridade. Com os enfermos essa semana, aleluia. Você topa? Em nome de Jesus. Você topa ir em algum lugar e entregar enquanto tua mãe Jesus vai curar? Em nome de Jesus, receba isso, porque isso é da parte de Deus, irmão. Isso é Deus que está falando. A seara é grande, os ceifeiros são grandes. Hoje eu estava limpando aqui, eu recebi 2 cidadãos aqui. Nós fizemos um barulho aqui na frente do cidadão, mas eu não sou digno de entrar aí. Falei, eu também não sou digno, aleluia. Eu estou em pecado, mas quem não tem pecado, meu filho? Ah, mas eu sou um usuário de droga. Mas é você que Jesus quer limpar. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, te curar. Você tem que falar, irmão, aleluia, porque você falando, a palavra cai dentro do coração daquele homem. Não esqueça de uma coisa: esta pessoa, esta alma, ela é uma árvore, é um fruto, e é um fruto valioso para Deus. E o fruto, quando ele está maduro, é hora de colher. O fruto, quando está maduro demais, ele cai, ele apodrece e acaba morrendo. Então é momento de nós pregarmos a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando você sair por aí, não te preocupe, você não precisa fazer esboço, você não precisa orar, você não precisa pensar o que você vai falar. Não, na hora que você sair para fazer a obra de Deus, eu vou lá no hospital pôr a mão, mas o que eu vou falar, o que eu vou orar? Eu vou lá na casa do fulano e tal, não importa, vai, só ora e vai. E quando chegar lá, o Espírito Santo vai ministrar na tua vida o que você tem que falar. Aleluia. Jesus falou no capítulo 10 e no verso de número 20: porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aleluia. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado. Quinta-feira eu falei sobre a pessoa que está enferma, o fraco da fé. Às vezes o fraco da fé você precisa ajudar espiritualmente. Tem gente que precisa você pegar na mão dele e trazer. Irmão, o Evangelho não é coisa individual, o Evangelho é coletividade. Evangelho é você se colocar no lado do outro, é você ver as dificuldades do outro. Senão se torna algo formal, e Deus odeia fórmulas. Se torna algo religioso. Deus quer trabalhar ao contrário disso aí. Faça algo de verdade, irmão. Aleluia. Tudo que você fizer para a obra de Deus, eu estou falando obra de Deus nessas 4 paredes, não. Estou falando para o ser humano, para trazer para ele ser salvo, para encontrar Cristo. Tudo que você fazer vai retornar para a sua vida, em nome de Jesus. Mas é preciso a gente fazer. É preciso a gente insistir com as pessoas. Há tempo e fora de tempo, nós temos que pregar a palavra de Cristo, porque a seara ela é muito grande. Aleluia. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas se eu falar, o cara vai me odiar. E daí que ele vai te odiar? Se eu falar, ele vai me perseguir. E daí que ele vai te perseguir? Se você falar o Evangelho, se você falar a palavra e ele te odiar, ele vai estar odiando a Deus, não é você. Se ele te perseguir, ele vai estar perseguindo. Parece um vento, eu derrubei água na mesa, o inimigo é sujo mesmo. A situação já é tão difícil. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós temos que entender: mas eu tenho medo que o cara me mate. E daí que se ele te matar? Daí, se ele matar teu corpo, só vai morrer o teu corpo, mas a tua alma vai estar salva. Mas eu não prego porque se eu pregar eu vou passar fome. Vai não.
Deus vai soprar em algum lugar aí, Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Mas pregue o Evangelho. Aleluia. O versículo número 20, 26, 28, capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse dia eu ouvi uma pessoa, falei, você repreendeu? Ela falou, não. Mas eu fiquei com medo dela ficar brava comigo. E daí? Se Satanás usa a responsabilidade com aqueles que Deus coloca do nosso lado. Mas não vai gostar, e daí que não vai gostar? Se eu fosse querer agradar um monte de gente, eu não estaria aqui, estaria em outro lugar. Nós temos que agradar a Deus e temer a Deus, porque Deus tem poder de matar o corpo do homem e lançar o corpo e a alma no inferno. Mas graças a Deus que você é um ceifador, você é um pregador, você é uma pregadora da boa notícia que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a toda criatura é necessário que ela ouça a palavra para que ela se converta. Aleluia, Pai que está nos céus. Eu vou repetir. Portanto, qualquer que me confessar, ou em outras palavras, portanto, qualquer que me aceitar diante dos homens, eu o aceitarei, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Amém? Tema a Deus. Não negue a Cristo. Não negue o Evangelho. Não negue que você é um cristão legítimo, autêntico, servo de Deus 100%. A seara, ela é grande. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. Que nesta semana, que vai iniciar o segundo dia da semana, que será amanhã, que todos nós que está aqui e aqueles que nos ouvem, que são crentes em Jesus Cristo, possa com convicção colocar no seu coração e ir que o Senhor vai. Amém, graças a Deus. Ótima palavra, né? Abençoada palavra. Que nós possamos dar testemunhos, né? Com o nosso proceder, com o nosso falar, com a nossa vida. Que nós sejamos um espelho para as pessoas. Porque as pessoas veem, né? Quem é da luz, quem é o espelho. E possamos abrir a boca e falar em todo o tempo no amor de Deus, né? Eu, onde eu estou falando também, estou evangelizando, com Deus, né? Mas vamos fazer a nossa parte, vamos dar testemunhos que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Vamos abrir, amém? Vamos abrir a palavra primeiro. Pode falar. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Amém, Jesus. Todos acharam? Vamos ler. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Fala do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos trazer aqui os elementos da Santa Ceia. Aleluia. Glórias a Deus. Amado Deus, poder, meu Pai, Deus de glória, nós estamos aqui na Tua Santa Presença, meu Pai. Hoje foi preparado este pão, Senhor. Meu Pai, nós estamos consagrando aqui, apresentando o Seu corpo, meu Pai, o pão sem ferimento, meu Pai, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E aqui, meu Pai, através deste vinho, representando o Teu sangue, vertido lá na cruz do Calvário, meu Pai, o sangue precioso, meu Pai, o sangue carmesim, que foi derramado, meu Pai, pelas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós vamos participar, Pai, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Pai, venha abençoar, meu Pai, cada um de nós, meu Pai, neste momento, meu Pai, nos renovando, nos fortalecendo. Te apresento aqui, nós vamos receber, Pai, a Tua presença agora no nosso corpo, o Teu corpo no nosso corpo, amém. O Teu sangue no nosso sangue. Em nome de Jesus, você está abençoado. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar o 301 da harpa. Quer o playback? Mas é lógico. Traz o playback então. Amém, amém. Eu achei que eu tinha opção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós não temos nada além do sangue, amém? Nada além de Cristo. Tudo aqui nessa vida é passageiro. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa